Fala, meus queridos, fala, meus caros sargentos, alunos, pessoal de pré-militar, principalmente você, sargento, que vai fazer essa prova do CHQAO, desse curso de habilitação de quadro auxiliar de oficiais, né? Sou o professor Anderson, estou iniciando esse projeto e venho aqui para apresentar para vocês o gabarito comentado da prova de 2022, já dando algumas dicas de conteúdo. De acordo com o último edital, senhores, a prova ela abordou do período joanino, de 1808, até o governo de João Goulart, até a queda de João Goulart. Pelo que eu vi dos 10 anos de prova, ao qual também vou lançar um vídeo comentando esses 10 anos, montando o que mais cai na prova, você verifica que a prova já teve vários editais. Já teve tempo em que a prova em 2012 cobrou a matéria de Brasil inteira, né? Já teve reduções, então é interessante a gente pensar que a prova ela está se afinando, né? E com base no último edital, a gente tem do período joanino até o governo João Goulart, beleza? Então vamos lá, vou corrigir essa prova com vocês, vou dar uma orientação, tem minhas redes sociais e acompanhem que eu vou lançar um curso para você que quer entender a história do Brasil, pegando os últimos pontos de edital, tá? Vou também corrigir as outras provas anteriores, sempre comentando para ajudar você no papiro, e tudo isso vai ser divulgado nos canais de comunicação. Valeu? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar, né? A prova, ela é uma prova que eu reparei também que ela foi muito cronológica, ou seja, começa com uma questão de período joanino ou de independência, aí vai seguindo o conteúdo até desenrolar, né? Então vamos lá, ó. Em 2022, completar-se-ão 200 anos da independência do Brasil. Nossa emancipação política ocorreu dentro de um processo no qual a transmigração da corte teve papel fundamental, a vinda da família real, inaugurando o chamado período joanino, que findou também, dispensável para o processo, a Revolução Liberal do Porto. Sobre a referida revolução, ou seja, o problema que aconteceu lá em Portugal, problema que é o caso que teve em 1820, é um problema esse que teve dor de cabeça lá. Assinale a alternativa correta. Então, você, sargento, você, meu aluno, você que está chegando no canal hoje, né? Questão sobre a Revolução do Porto. O que aconteceu na Revolução do Porto? Movimento em que se tentou reduzir o poder de Dom João VI e se reduziu o poder dele, forçando ele a voltar para Portugal, e isso favoreceu a independência do Brasil. Então vamos lá. Letra A. Refletiu a insatisfação dos portugueses com o enfraquecimento do absolutismo metropolitano a partir da entrada das ideias iluministas vindas da colônia. Vários problemas. A Revolução do Porto quer acabar com o absolutismo de Dom João, ou seja, que ele está mandando daqui do Brasil ordens para lá. Segundo, a Revolução do Porto ela quer reduzir esse poder absoluto para forçar o Dom João a governar com qualidade. Então a letra A está errada. B. Foi fruto dos interesses da classe de comerciantes estabelecidos na colônia. Já está errado, porque é lá em Portugal. Os quais, desde o Marquês de Pombal, redirecionaram seus lucros da Europa. O Marquês de Pombal já estava morto, já estava enterrado. Não tem por que marcar a letra B. Marquês de Pombal nem é edital de vocês. É você que está fazendo o QHQAO, o CHQAO. Né? Você que está fazendo CHQAO, Marquês de Pombal nem entra. C. Ocorreu pressão dos grandes proprietários, exportadores brasileiros, especial produtores de açúcar e de algodão. Errado também. O movimento não veio da colônia. Aconteceu lá em Portugal. Aconteceu lá dos portugueses. D. Foi o encontro dos desejos das cortes que objetivam com o movimento a manutenção da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Garbes, ocorrida em 1815. Está muito errado isso, porque a Revolução do Porto queria acabar com tudo o que o Dom João fez. Todas as benesses que Dom João fez no Brasil, a Revolução queria acabar. Então a letra D também está errada. Beleza? Sobrando a letra E, que fala: resultou o descontentamento de grupos sociais e econômicos portugueses que enxergavam uma subordinação do rei na colônia. A galera lá estava irritada, porque quando o Dom João vem para cá, ele governa para ele e ele fica dando ordem daqui para Portugal. É um termo que eu uso nas minhas aulas que é inversão brasileira. Né? O Brasil agora
manda ordens para Portugal. No passado era Portugal que mandava na gente. Com Dom João aqui fica o contrário. É óbvio que a galera lá vai ficar irritada. É óbvio que a galera vai se rebelar. Por isso que o gabarito dessa questão é eco. Beleza, senhores? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a segunda questão. E aí, de novo, uma questão sobre independência. Ou seja, eu estou seguindo a sequência cronológica. A gente vai terminar esse bloco de 10 questões em República Liberal. Último tema do edital. Então vamos lá. Bicentenário da Independência, comemorado 7 de setembro. No entanto, a historiografia nos aponta que a organização do Brasil, como nação independente, está vinculada a um longo processo, permeado por fatos anteriores e posteriores desse período. Sobre a fundação do Brasil, assinale a alternativa correta. Só procurar o correto. Letra A. A abolição da escravidão foi uma decorrência imediata. Vou nem continuar. A abolição da escravidão é finalzinho do segundo reinado, Lei Áurea, 1888. Dependência, 1822. Segue o baile. B. Representou uma mudança estrutural na organização política, econômica e social, com uma sensível diminuição das desigualdades. Também não vou comentar porque o que acontece? Quem conduziu a independência do Brasil conduziu uma independência conservadora. O Brasil ficou independente com várias permanências. Escravidão, monarquia é a novidade, mas elite latifundiária controlando o país, voto limitado, então um poder para poucos, um espaço político para poucos, escravidão mantida, latifúndio mantido, sem reforma agrária. Então, meu irmão, Estado conservador, né? É a única monarquia da América. É uma loucura isso. Letra B, saco. C. Emancipação política ocorreu por meio de um pacto social firmado entre os grandes proprietários e a elite urbana, visando a formação de um Estado independente. Legal, maneiro. Vou segurar a letra C para ver as demais, mas por enquanto para mim está sendo C. D. Contou com uma intensa participação popular. Morreu, porque os populares queriam república, voto, fim da escravidão. Não tem condição manter a letra D. Letra E. As cortes uniram seus proprietários de terra e a elite brasileira em um projeto comum de restauração monárquica, em defesa do retorno imediato de Dom Pedro. Tá juntando um monte de abobrinha, porque a Revolução do Porto, depois que o Dom João volta, começa a pressionar o retorno de Dom Pedro. E aí você vai ter o Dia do Fico, você vai ter o Cúmplice, você vai ter a convocação da Assembleia Constituinte, você vai ter o 7 de setembro, você vai ter a coroação do Dom Pedro no dia 1º de dezembro de 1822 e a Guerra de Independência. O Exército e a Marinha foram formados nesse contexto da Guerra de Independência. Brasil lutando contra forças portuguesas, né? Então, letra E é muito errada, né? Fica no gabarito, Charlie, para a gente desenrolar. Na 3, a gente tem uma sequência do tema. Você saiu do período joanino, falou do processo de independência, está no primeiro reinado. E aí ele pergunta sobre os conflitos que explodiram no Brasil após a emancipação. É uma pergunta cronológica, é uma pergunta pilantra, que ele pega um pouco de data. A letra A, por exemplo, é uma pegadinha muito forte, porque a Revolução Pernambucana aconteceu no período joanino, 1817. A independência é 22, então tem que ser pós-22, tem que ser pós período joanino, pós-independência do Brasil. B. O movimento que pretendia conquistar a independência da região da Cisplatina, que embora tenha contado com o apoio da Argentina, permaneceu anexado ao Brasil. Olha só, se eu tiro permaneceu anexado ao Brasil, essa questão teria que ser anulada. Por quê? Porque houve um movimento, sim, pela independência da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina aconteceu de 25 a 28, né? E você teve um conflito, mas esse território, a gente perdeu esse território, né? Então, a grande chance do Arrascaeta jogar na seleção brasileira foi perdida aqui. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque o Brasil perdeu esse território e, com isso, a letra B foi para o saco. C. A Noite das Garrafadas, liderados pelo jornalista Líbero Badaró. Já morre aí. A Noite das Garrafadas acontece no dia 13 de março de 1831. O Líbero Badaró morre em 1830, numa emboscada, então já não faz conexão cronológica. Tá botando o problema a Anderson se tivesse só Noite das Garrafadas. Também teria que anular a questão. Mas você tem que ver a definição correta. E o Exército, não só a prova de vocês, tá? O CHQAO, ESA, SpaceX,
eu estou vendo um aumento de nível das questões. Eu comparei a prova de 2012 com essa prova, cara, é totalmente discrepante o nível, né? Aqui é muito maior. Então vamos lá, letra D, a Confederação do Equador, movimento de oposição ao governo de Pedro I, que teve como núcleo Pernambuco e que manifestou seu descontentamento com a política central e com a crise econômica, devido ao declínio das exportações. Principalmente ao quê? Ao açúcar em queda. Principalmente ao quê? A um Pedro que mandava demais no Brasil e não dava espaço nem para a galera escolher os seus governadores. E aí, meu irmão, você tem uma rebelião lá em Pernambuco, a Confederação do Equador, que acontece no ano de 1824. Então vamos lá. De novo, meus caros sargentos, a letra B aconteceu no Brasil, aconteceu pós-independência, mas a informação está errada no final. A letra C aconteceu pós-independência, mas no meio da questão da alternativa está errada a informação. E a letra E acontece antes da independência, 1820. Por isso que o gabarito é delta, mais uma vez. Beleza? Tranquilo? Então, gabarito aí delta para a gente poder safar. 4. As rebeliões do período regencial, embora reunissem características de sequência cronológica, regência é após o primeiro reinado. Dom Pedro vai embora, começa a regência. Aí ele vem falar aqui dos problemas que aconteceram no período regencial e ele vem falando de um movimento que não tem influência política. Achei a questão interessante. Por quê? Ele pergunta o movimento do período regencial que não teve influência dos problemas políticos locais. Na época da regência, eu tinha os políticos ligados, né? Você tinha 3 grupos políticos. Os restauradores, ou caramurus, a galera que queria a volta do Dom Pedro, a galera que, quando Dom Pedro morre em 1834, perde força, os liberais moderados, ou chimangos, e os liberais exaltados, ou jurujubas, ou os mais radicais, os farroupilhas. Os grupos políticos que vão entrar na regência vão ser os liberais moderados e os exaltados, que depois do ato adicional de 34, vai se dividir em progressistas e regressistas. Progressistas, os antigos exaltados, e os regressistas, os moderados. Beleza. E aí ele pergunta assim, qual revolta não teve a participação política de um desses 2 grupos? Na Baleada, eu tive a briga entre conservadores e liberais. Na Guerra dos Farrapos, os farroupilhas, o grupo político dos farroupilhas. Na Cabanagem, também um choque com o governador ligado ao Partido Conservador. A Sabinada contra o partido o regressista que estava na regência, com o Araújo Lima, os conservadores, lá o Francisco Sabino. E a Revolta dos Malês, um movimento que tem bases no haitianismo, um movimento dos escravizados malês e dos libertos malês, ou seja, negros muçulmanos que queriam implantar uma monarquia islâmica na Bahia e fazer o movimento em 1835, na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Então o problema ali era acabar com a escravidão, para os malês, porque há livros, o Cotrim, que é do edital, fala que quem não fosse da religião islâmica seria escravizado. Olha aí, interessante, né? Então, é a revolta dos malês que é a gabarito dessa 4. Beleza? Vamos lá, seguindo o baile. E eu vou dividir todas essas questões, tá? Você que está vendo a questão 5, essas questões vão estar divididas para você que quiser ver cada questão numa playlist. Estou lançando o vídeo todo, mas também vou lançar elas separadas. Valeu? 5. Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, EPA, pós-período regencial. Houve por bem então poderosos motivos declararem maioridade, para efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes. Agora, na declaração de maioridade, o Dom Pedro II, o Dom Pedro de Alcântara, que vira Dom Pedro II, tinha seus 14 anos e 7 meses, 15 anos incompletos. Então, a maioridade é uma ação do Partido Liberal para antecipar o garoto e acabar com a loucura de período regencial, a instabilidade do período regencial, porrada comendo nas outras revoltas, e aí agora eu tenho que estabilizar, eu tenho que cortar essa sangria, né? E aí você tem
essa citação. Golpe da maioridade, julho de 1840, antecipou a maioridade de Dom Pedro II e o elevou à condição de imperador do Brasil. Sobre esse evento, assinar a alternativa correta. Letra A. Foi considerado como alternativa única para que o país alcançasse novo patamar de igualdade e justiça social. Vamos parar com essa maluquice que no Império, ou em alguns momentos do Brasil, até na República Velha, tem justiça social. Isso é um termo muito forte. Justiça social. Escravidão ainda está existindo, então letra A morreu. Não tem justiça social, é um país ainda de poderosos. E até na República Velha isso se configura. Até nos governos posteriores, você vê o poder das classes poderosas, das elites. Letra B. Possibilitou a realização da proclamação da República. Vou nem entrar nesse parâmetro. República foi proclamada pelos militares. Lá Deodoro, 15 de novembro, Benjamin Constant, aquela galera toda, aquele bonde todo, com pensamento positivista. Beleza? Com pensamento de ordem e progresso. Então, é toda aquela estrutura ligada ao positivismo. C. Representou um período de eclosão de novas rebeliões provinciais que impossibilitou a manutenção da unidade. C. Traz o Pedro II para você apagar o incêndio. E ele apagou. A figura dele, o símbolo dele apaga o incêndio, então você resolve o problema. D. Representou o triunfo do Partido Conservador e da política empreendida pelo até então regente Araújo Lima. Problema aí da letra D, perigosa, que o golpe da maioridade foi feito pelos liberais, derrubando a regência do Araújo Lima. Como eu falei, a questão tá vindo nervosa. Tu tem que se preparar, meu irmão. Essa prova não tá de bobeira. Essa prova tá vindo difícil. Tá funilando. Puxada. Excelente prova pra galera também, os alunos ESA SpaceX, brincar com os conteúdos. Materializou os interesses liberais, cuja estratégia baseava-se na derrubada do regente Araújo Lima, conservador, e na apropriação do comando do governo. Tanto é que logo de cara começa o quê? 1840-41, Ministério dos Irmãos, conduzido pelos liberais. Beleza? Segundo reinado começa assim, com o golpe da maioridade, dando fim à regência. Gabarito Eco. Valeu? Vamos para 6, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Segundo reinado, aí sequência pós-golpe da maioridade, segundo reinado. Golpe da maioridade teve fim em 15 de novembro de 89, a proclamação da República. A queda do Império, já está indo para o final do Império. Tá? Não pensou economia, não pensou guerra do Paraguai, não pensou nada. A queda, ela tem vários fatores. Questão militar, atuação dos militares insatisfeitos com o plano de aposentadoria, satisfeitos com o ministro civil, satisfeitos com a falta de espaço no Império, o retorno deles da Guerra do Paraguai, o pensamento positivista. A questão religiosa e o problema com Pedro, da questão da bula papal, Syllabus Errorum, da bula que ela teve esse choque da igreja por conta da maçonaria no Brasil, e aí o Pedro não quis respeitar a bula, deu um problema com a igreja, e a questão abolicionista, com o fim da escravidão em 1888. São 3 questões: religiosa, militar, abolicionista, até em sequência cronológica, 1873, se não me engano, 1884, 1888, tá? Eu sempre confundo se é 72 e 73 questão religiosa, mas isso a gente verifica até depois, se for o caso. Questão militar que representou a perda do apoio do exército ao segundo reinado, visto que após a Guerra do Paraguai, os militares adquiriram prestígio e se fortaleceram no cenário social. Vou segurar essa questão, porque essa ideia do prestígio para quem? Para o Império, não. Então, mas é a sociedade que começa a olhar para os militares, sim. Você tem o Clube Militar em 1887, então a letra A, ela está interessante, mas está perigosa. B, derrota da Guerra do Paraguai. Não, que o Brasil venceu a guerra. C, a questão religiosa na qual a igreja deixava de estar subordinada ao Estado e recuperava a autonomia de suas decisões. No Império, a igreja nunca foi subordinada ao Estado. Você tem uma igreja... Correção. C, a questão religiosa, na qual a igreja deixava de estar subordinada ao Estado e recuperava a autonomia de suas decisões. Então, a questão religiosa não se deve por isso. A questão religiosa é a questão ligada à maçonaria, ligada a outro problema. A religião, a igreja, você tinha um sistema de padroado e beneplácito, que o imperador era líder da igreja. Tanto é que isso gerou choque entre a igreja e
o Império, porque o imperador não queria aceitar a bula lá do Papa, que excluía os membros da maçonaria. Letra D, a fundação do Partido Republicano Paulista, que reunia a elite agrária paulista e do Vale do Paraíba, em clara oposição às classes médias urbanas que mantiveram seu apoio restrito a Dom Pedro II. Dois problemas. Primeiro, três até. Primeiro, o Partido Republicano Paulista ele não poderia ser enquadrado como um fator de queda. Por quê? Porque você tem as três questões, a militar, a religiosa e a abolicionista. Primeiro problema. Teria que forçar muita barra para falar sobre isso. Porque eu fundei o Partido Republicano e ainda demorou. Segunda coisa é que ele era formado pela elite paulista. A agrária manteve ainda com o Império até a abolição da escravidão. Tanto é que com a abolição você tem a questão dos republicanos de 14 de maio, né, que é a galera que vira a casaca quando a escravidão acaba. E as classes médias urbanas não mantinham apoio ao Império, né? Você já tinha uma galera até com propostas liberais radicais para a República. Então a letra D está muito errada. Letra E, a elite agrária deixou de apoiar Dom Pedro II devido à sua política federalista, a concessão de autonomia de decisões às províncias brasileiras. O Império não dava essa autonomia. O Império tinha um certo controle. Então a letra E também está errada, porque as elites deixaram de apoiar Pedro com a abolição. E aí eu tenho a alfa, né? Eu não gostei muito por conta desse prestígio, que pode ser perigoso. Prestígio para quem? Mas com as demais a gente tem esse elemento, beleza? 7 é uma questão que começa com um texto que não se relaciona com a questão, né? Você fala de 2020, você fala em 1912, século 20, né? Porque o que acontece? Ele fala do luto, a morte do José Maria da Silva Paranhos Júnior, famoso Barão de Rio Branco. Ok. E o Rio Branco, ele é um cara que traz uma contribuição muito forte com a questão de formação territorial. Então, assim, o Rio Branco é fácil essa questão, porque você mata o estado que tem a capital de nome Rio Branco, Acre. Questão do Acre, 1903, Tratado de Petrópolis. Já deu o gabarito. Moleza. Questão fácil, questão simples, né? Tanto é que ele fala a questão do Acre. Está associado à exploração de látex, está associado ao território que os seringueiros invadiam da Bolívia, e a Bolívia não conseguia controlar. Aí você tem o militar Plácido de Castro, que é enviado pelo governador do Amazonas. E aí o Rio Branco faz um acordo, que é o Tratado de Petrópolis, que o Brasil compra o Acre, constrói uma ferrovia. Então você tem aí alguns elementos interessantes quando você fala da questão do Acre, né? Construção da ferrovia Madeira-Mamoré, concessão de alguns territórios em Mato Grosso. Então o Tratado de Petrópolis é bem legal. Gabarito. Tá. E aí os demais, Convênio de Taubaté. No caso, o Convênio de Taubaté é um acordo feito para a compra da saca de café excedente, política essa feita durante a República Velha, onde você tem ali a assinatura feita entre os estados de Rio, São Paulo e Minas para comprar essas sacas de café excedente, não é um tratado territorial. Tratado de La Paz, Ayacucho, é um tratado feito entre Brasil e Bolívia durante o Império, para você ter algumas questões territoriais, né, no século XIX, é antes da anexação do Acre. Então você faz ali algumas delimitações de fronteira, região de Mato Grosso, região até da própria do estado do Amazonas. Tratado de Arbitramento de 1909, um tratado esse assinado entre Brasil e Argentina com arbitramento dos Estados Unidos, questão ali de algumas a questão ali do Rio Grande do Sul, questão de fronteiras, e os tratados de limites de navegação, um tratado assinado com o Uruguai também, aproveitando esse contexto para você ter a navegação. Então, quando você fala da questão do Acre, tem que ser o Tratado de Petrópolis. Então, vamos lá, seguindo aqui. Na questão 8, venceu todas as eleições presidenciais de 45, 55% dos votos. Gaspar Dutra governou o Brasil em 46 e 51, marcando seu governo pela adoção de uma série de medidas, com exceção da alternativa. Aí ele está pedindo, ao longo do governo Dutra, República Liberal. Eu não falei de Vargas, né? Ele sai de Império, passou em República Velha, com o Tratado de Petrópolis, República Velha, pulou Vargas e foi para a República Liberal. República Liberal, que é de 46 a 64, que é o fim do edital. Então vamos lá. O que o Dutra não fez? Rompeu com a União Soviética, ok. Economia liberal,
liberdade cambial, favorecendo a entrada de produto, o que fez com que o Brasil gastasse muito dinheiro, perdesse recurso, porque reduziu o caixa. Alinhamento dentro do contexto aos Estados Unidos, ok. Investimento significativo na indústria de base, por meio de parcerias com iniciativa privada, que deram origem ao Plano SALT e ao decreto de criação da CSN. CSN foi criada pelo Vargas. Então você tem um problema. E outra coisa, o Plano SALT, ele não vingou. Né? Quem abre para o capital privado forte, que vai ter sucesso, é JK. Então, aqui a CSN está derrubando a questão. A letra tá certo que o Dutra teve uma política de perseguição ao Partido Comunista, políticos comunistas, isso aconteceu, alinhamento aos Estados Unidos, Guerra Fria, e a letra D está bem errada, beleza? Gabarito, letra D. 9, JK, seguindo o conteúdo do Dutra, não falou de Vargas, JK, próximo presidente depois de Vargas, teve Getúlio, Café Filho, JK, depois Jânio Quadros, João Goulart. Fator extremamente relevante e pouco conhecido é que após JK, após sua vitória, só ocorreu devido à ação decisiva e respeito à legalidade constitucional de uma importante liderança da época. Está tocando um tema bem polêmico, porque o Exército se envolveu, garantiu a posse constitucional do JK, mas tinha membros do Exército, como o coronel Jurandir Bizarra Mamed, que estava querendo impedir a posse do Juscelino, tinha apoio do Carlos Lacerda, tinha apoio do Carlos Luz, tinha ali um certo apoio do presidente Café Filho, que já estava internado. Então, assim, tem uma briga de cachorro aí, o bagulho ficou feio. Né? E aí, o que acontece? O tema se chama campanha... campanha não, perdão. O golpe preventivo do general Henrique Lott. Porque ele evitou, né, que um golpe, alguma coisa, impedisse a posse do Juscelino. Então, assim, o Lott, ele era um cara legalista, era um cara que respeitava a Constituição. Então, o Lott, ele pensou o quê? Pô, preciso agir, porque senão a galera vai agir. O Lott é o gabarito. O Carlos Luz foi o cara que assumiu depois que o Café Filho teve problema de saúde. Getúlio cometeu suicídio, aí o Café Filho assumiu, passou mal, e aí o Carlos Luz assumiu. E aí o Lott descobriu que o Carlos Luz estava fazendo uma trama junto com o Coronel Mamed, junto com o governador do estado da Guanabara na época, o Carlos Lacerda. Então a galera estava querendo impedir o JK de assumir. E aí o Lott agiu, tirou o Carlos Luz na marra, botou o Nereu Ramos e decretou estado de sítio até o dia 31 de janeiro de 56, a posse do Juscelino Kubitschek. Por isso que o gabarito é alfa. B, C e D são nomes da galera que tentou impedir o JK de assumir, e o Nereu Ramos foi o cara que o Lott colocou no poder. E o JK governou tranquilamente e depois até apoiou a candidatura do Lott, que perdeu para o Jânio Quadros. Falando em Jânio Quadros que veio, varre vassourinha, varre a bandalheira, né? Tem música, dizia-se que era um candidato diferente, moralista, e ele foi muito polêmico, né? Ele fez um monte de porcaria, condecorou Che Guevara, retomou relações com a China e União Soviética, criticou os Estados Unidos em Cuba. Então o cara foi maluco, né? Doido, varrido. E aí o Jânio Quadros, nesse contexto, depois de 7 meses de poder, renunciou. Gerou uma bomba, porque você tinha o vice, era o João Goulart, naquela época você tinha eleição para presidente e eleição para vice, então você tinha duas cabines eleitorais, né, para você votar, um voto para presidente e um voto para vice. E aí essa loucura, Jânio Quadros próximo da UDN, representando o PTN, né, era um cara da direita, mas aí quando começou a governar, só fez porcaria, só tomou uma atitude errada, e o João Goulart era visto como comunista. E aí teve, claro, movimentos da UDN, movimentos de militares que falaram, não, João Goulart não pode assumir. E teve lá o Brizola lá no Sul, com o general Machado Lopes, dando início à campanha da legalidade, querendo que o João Goulart assumisse na marra, ou pegaria em armas. Então, quase um clima de guerra civil, né? De quase um clima de caos, de problema
né, nesse cenário. E aí o que foi feito? Foi feito o quê? Foi feito para adotar, para adequar um balaio de gato, que foi a instauração de um regime parlamentar. Então, para você dar essa solução, você criou um regime parlamentar, você criou o cargo de primeiro-ministro, onde você teve o Tancredo Neves como o primeiro-ministro, o Hermes da Lira e o Brochado da Rocha. Então, assim, um sistema que não funcionou direito, depois o João Goulart vai ter plenos poderes e não vai conseguir governar, porque você vai ter a queda dele com a ação dos militares apoiado pelos Estados Unidos para você poder acabar com o governo do Goulart, né, e dar início ao regime. Então, assim, qual foi a solução agora desse pepino? Primeiro-ministro. Junta militar foi instaurada quando o João Goulart caiu. Um representante sindical, isso nunca aconteceu. O interventor, nomeação de interventor, isso era Vargas. Isso é para os estados e não para o país. E também uma indicação patronal classista também não aconteceu, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa correção de prova, né? Qualquer coisa entre em contato. Até uma próxima e tamo junto. Acompanhe as notícias do canal, acompanhe as postagens lá no Instagram que eu vou elaborar esse material, elaborar esse curso. Vou gravar os 10 anos das provas, vou mostrar os 10 anos do ranking das provas. Isso vai ajudar vocês nessa aprovação do CHQAO. Valeu, pessoal. Pros caras, bom papiro, aquele abraço.